Shalom, queridos, graça e paz, em nome de Jesus. Bom dia, nessa terça-feira cinza, né? Vamos de louvor enquanto os irmãos vão chegando aí. Yeah.
Amém, queridos. Glória a Deus. Shalom a todos. Deus abençoe. Vamos orar, Pai. Muito obrigado, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos deu hoje. Abençoa, Senhor, nossas vidas com a Tua palavra. Que não falte, ó Deus, em nome de Jesus, alegria, paz em todos os corações. Vou passar para o Bruno agora, ele vai ler Marcos capítulo 9. Amém? Amém, bom dia. Nós vamos continuar a nossa leitura a partir do versículo 1 do capítulo 9 de Marcos. E dizia-lhes também: em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns hão que não provarão a morte, sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. E eis que dias depois Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e João, e levou-os sós, em particular, um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E suas vestes tornaram-se resplandecentes em extremas brancas, como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra as poderiam branquear. E apareceram-lhe Elias e Moisés e falavam com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 cabanas, para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado. E ele ouviu. E tendo olhado ao redor, ninguém mais viram, senão Jesus com eles. E descendo eles do monte, ordenou-lhes que a ninguém contassem o que tinha visto ali, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. E eles retiveram o caso entre si, perguntando uns aos outros o que seria aquilo, ressuscitar dos mortos. E interrogaram-no, dizendo: por que dizeis os escribas e a necessário que Elias venha primeiro? E respondendo ele disse: em verdade, Elias virá primeiro, e todas as coisas restaurará. E como está escrito do Filho do Homem, que além que ele dava a padecer muito a ser aviltado. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e fizeram-lhe tudo o que lhe quiseram, como dele está escrito. Versículo 14. Quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e alguns escribas que disputavam com eles, e logo toda a multidão, vendo, ficou espantada, e correndo para ele o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutir com eles? E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito imundo, um espírito mudo, e este, onde quer que apanha, despedaçam, e ele espuma e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Ele respondeu e disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-o. E trouxeram. E quando ele o ouviu, logo o espírito agitou com a violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando, e perguntou-lhe ao pai: quanto tempo há que lhe sucedesse isso?
E ele disse: desde a infância. E muitas vezes tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, chamando, com lágrimas disse: eu creio, o Senhor ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, chamando e agitado com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, ergueu ele e se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não pudemos nos expulsar? E disse: esta casca não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Versículo 30. E tendo partido dali, caminharam para a Galiléia, e não queria que se alguém o soubesse, porque ensinava aos seus discípulos e lhe dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e morto ele ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles não entendiam essas palavras, e receavam a interrogá-lo. E chegou a Cafarnaum, e entrando em casa perguntou-lhe: que estáis vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham discutido entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. E lançando mão de uma criança, pô-la uma dessas crianças, em meu nome, a mim me recebeste. E qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas o que me enviou. Versículo 31. E João lhe respondeu dizendo: mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nos lhe proibimos porque não nos segue. Jesus, porém, disse: não o proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim, porque quem não é contra nós é por nós. Porque qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. 42. E qualquer que escandalizar um destes nunca se apaga, porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insosso, com que adubareis? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Amém? Esse foi o capítulo 9 de Marcos. Bom dia. Bom dia. É isso aí, gente. Que Deus abençoe vocês, que vocês possam receber esta palavra no coração de vocês. Deus falou muitas coisas aí, né? O versículo é um capítulo muito cheio. Jejum e oração, né? Como é que sai algumas coisas da nossa vida? Com jejum e oração. Então é a minha palavra que eu quero deixar para vocês hoje. Jejum e orem. E busquem a cada um de vocês a libertação de vocês. Que Deus abençoe vocês. Fique com Deus. Desculpe, shalom. Graça e paz. Fique com Deus.